mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre responsabilidade civil por erro médico. E para isso nós trouxemos como nosso convidado o Dr. Vitor Taroco, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Doutor Vitor, nós temos aqui já pergunta dos telespectadores, mas antes de fazê-las, eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é o dano estético e qual que é a diferença entre dano estético e dano moral. Tá. Bom, vamos lá. A gente tem visto essa cisão aí, vamos dizer assim, né? Uma parte do dano moral, né, estar ligada agora ao chamado dano estético. Então, vamos lá, o dano moral é aquele dano que te atinge na sua maneira de vida, né, no seu modo de viver, é que ele transforma, né, a sua capacidade de sentir e de agir em virtude do ato que aconteceu. Então você fica com a sua moral abalada, ou você às vezes fica se sentindo mal em virtude do que aconteceu. Então ele é mais psicológico mesmo, atinge mesmo a personalidade da pessoa. O dano estético já tem a ver com a beleza mesmo, com a formação. Então ele se distingue do dano moral em virtude de se tratar de um dano que é gerado no seu corpo, em relação à sua estética. Então você, por exemplo, a gente vê muito disso em justiça do trabalho também, quando você tem acidentes do trabalho. Então a pessoa perde um dedo em virtude de um acidente de trabalho. Ela vai pleitear o dano moral, porque ela perdeu um dedo, aquilo vai ser um sofrimento para o resto da vida dela. E ela vai pleitear também um dano estético, porque ela ficou sem um dedo em virtude do acidente de trabalho. Então são fundamentos, pedidos e condenações diferentes, né? Isso faz até, às vezes, aumentar um pouco o valor da indenização em virtude de serem pedidos, né, e fundamentos de pedidos diferentes. E tem sido aceito pela doutrina de uma forma, a meu ver, completamente correta. É porque, na verdade, uma mesma conduta, ela pode gerar tanto dano estético quanto dano moral. Quanto material. Você pode ter, dentro de uma mesma conduta, o dano estético, o dano material e o dano moral. Num acidente de carro, por exemplo, onde um terceiro possa ter te causado um prejuízo, ele vai ter que ressarcir o valor do seu carro, ele vai ter que ressarcir um dano moral, caso você tenha que procurar a justiça para poder correr atrás disso. Os tribunais têm entendido, né, tribunais do Rio de Janeiro, né, de Minas Gerais, a gente tem um certo fechamento ainda em relação a isso, não tem uma abertura muito grande em relação ao dano moral em virtude de acidente automobilístico, mas a gente já tem visto que, a partir do momento que o cidadão tem que procurar a justiça para poder fazer valer o seu direito, alguns juízes já têm condenado aí no dano moral por acidente de veículo. E o dano estético, que você pode ter se machucado e ficado com cicatrizes aparentes para o resto da vida. Bom, aproveitando que estamos falando sobre dano estético, dano moral e responsabilidade civil, eu gostaria aqui de estar indicando para os nossos telespectadores o Manual de Direito Civil do Dr. Flávio Tartucci, que está entre os livros, né, da minha coleção. Isso é bacana. Que ele, inclusive, fala, né, com relação ao dano estético, que é aquele dano que é visível aos olhos, que causa repulsa, claro. né? Porque a pessoa vai olhar para aquela cicatriz e vai incomodá-la, né? Sem dúvida. E a diferença do dano moral, porque o dano moral causa um sofrimento mental na pessoa. Né? Exatamente. Então, é bem bacana. Apesar do dano estético estar ligado também com esse sofrimento moral, mas ele é uma subdivisão do dano moral nesse sentido, em virtude do dano estético mesmo que a pessoa fica, né? Então, você tem o dano moral do acidente, que às vezes você pode não lembrar mais, mas você tem o dano moral ali da perda de um membro ou de alguma coisa que você vai lembrar pro resto da vida. Ah, muito bem. E para os nossos telespectadores que queiram adquirir esse livro, eu indico para estudantes de direito, profissionais e também para candidatos a concurso público. Você pode adquiri-lo através do site www.grupogem.com.br. Pode comprar, que é bom. Excelente esse livro. Bom, doutor Vitor, neste mesmo livro também, ele fala sobre
dentro de responsabilidade civil por erro médico, sobre a teoria da perda de uma chance, né? Isso é uma novidade no meio jurídico, é bem recente essa tese, e o doutor Flávio Tartucci discorre muito bem sobre esse assunto. Eu queria que o senhor expusesse o seu ponto de vista sobre esse assunto. É um assunto novo, né, que vem sendo tratado com certa cautela pelos tribunais aí, mas é um assunto que eu acho que vai ganhar uma proporção muito grande, porque trata-se da perda da chance de viver, né? Então, um médico te faz um diagnóstico em você, falando que você tem uma certa doença e, obviamente, vai te dar um tratamento relacionado com o diagnóstico que ele fez. Chega lá na frente, você descobre que não tinha aquele tipo de doença e que, em virtude da inexistência de um tratamento correto, a sua vida foi por água abaixo, né? Você tem essa perda da chance da vida que pode ser atrelada aí, né, ao médico, né, atribuída ao médico, caso você consiga comprovar que de fato existiu, né, esse erro, né, que te causou aí um tratamento diverso e que não resolveu em nada o seu problema. Eu entendo que você teria, ou talvez os seus parentes aí, os seus sucessores, o direito a uma indenização. E existe também o caso dos nascituros aí, né, dos bebês que estão nascendo e às vezes por um erro médico a vida da criança acaba se perdendo, né? É também a perda de uma chance de viver, onde os pais, né, no meu entendimento, e também do Dr. Flávio, existe aí a possibilidade de um pedido de indenização, né, caso reste aí de fato comprovado o erro médico. É um assunto novo que vem sendo tratado aí, mas que eu acho que vai ganhar uma proporção bem grande em relação ao caso. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como sempre pioneiro nessas novas teses do direito, ele já reconheceu, né, pedidos de indenizações de recém-nascidos. E o próprio STJ mesmo, a ministra Nancy, o voto dela, ela fala sobre a teoria da perda da chance de uma cura, quando é aplicada, né, quando o médico aplica uma técnica o tratamento errada, que não era o correto para o caso, né? Claro. Então, nós temos aí, dentro da responsabilidade civil, o dano moral, o dano estético, a teoria da perda de uma chance, o dano material. Sim, né? sim, é bem abrangente. É um tema aí para a gente ficar falando aqui Barbacena, muito tempo. Barbacena, inclusive, até agora tem o tal do dano social, você ouviu falar disso? Já, você tem sim o dano social, né? Na verdade, ele é muito aplicado também na Justiça do Trabalho, onde você tem, às vezes, empresas aí que deixam de cumprir com os deveres trabalhistas e é aplicada uma multa que é revertida por fundo de amparo ao trabalhador, né, alguma coisa, ou também para algum fundo social, e você tem o dano social em virtude do seu ato, né? Isso é uma coisa que já está aí vigente nos processos trabalhistas há um certo tempinho. Bom, nós vamos novamente para um breve intervalo e você aí de casa ainda pode mandar a sua pergunta. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos o celular que recebe mensagens de texto, que é o 9972-1640. Não saia daí, nós voltamos já já.